Bem-vindo, pessoal, à nossa aula de Geografia, e hoje o tema será sobre biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Então vamos estudar um pouco sobre isso na aula de hoje. Eu começo falando aqui, pessoal, sobre o que é biodiversidade. Então podemos verificar aqui que biodiversidade é a variabilidade entre os organismos vivos de todas as fontes, meio terrestre, meio marinho e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que esses organismos fazem parte. Isto inclui a diversidade de dentro de cada espécie, entre espécies e entre ecossistemas. Ou seja, quanto maior a variedade de espécies num ambiente terrestre, ambiente aquático, maior será esta biodiversidade. É claro que depende de diversos fatores, mas isto vai ajudar a ter maior variedade de seres vivos naquela região, que nós vamos verificar a seguir. Então aqui, pessoal, como exemplo, eu tenho aqui a foto A e a foto B. E aí eu te pergunto, qual delas apresenta maior biodiversidade? Apresenta maior riqueza de espécies e uma menor extinção que contribui para a sobrevivência de várias espécies. Então, se a gente analisar aqui, ambas possuem a mesma quantidade de espécies, 25. Porém, verificamos o quê? Que na paisagem B existem 5 espécies, maior heterogêneo, maior espalhado as espécies na paisagem B do que a paisagem A, que apenas possui maior quantidade somente de uma espécie. Parece aqui uma árvore de pinheiro, que é ela que predomina, e as outras têm poucas, ou foram morrendo prematuramente, ou não sobreviveram àquele ambiente, enfim. Então verificamos que a paisagem B é muito maior a biodiversidade do que a A. Certo, pessoal? Continuando aqui, vamos verificar agora um gráfico em relação à latitude e à quantidade de espécies. Então, se a gente verificar aqui, pessoal, a latitude 0, que corresponde à linha do Equador, nós verificamos o quê? Que mais próximo da linha do Equador, temos maior variedade de espécies que sobrevivem nessa região, porque ela possui maior umidade, temperatura favorável, tipo de solo, um ambiente que ajuda várias espécies naquela região. Enquanto a gente vai indo às latitudes maiores, Polo Norte, Polo Sul, existe poucas espécies que sobrevivem a essa região. Então a biodiversidade vai ser bem menor. Se estiver um pouco difícil de você entender esse gráfico, a gente pode traduzir este gráfico em um mapa, que fica muito mais fácil da gente entender aqui a questão da biodiversidade. Então, se a gente for verificar aqui, a linha do Equador, então, nessa região aqui, existe grande quantidade de biodiversidade, Porque, como eu falei, essa região próxima, à linha do Equador, baixa latitude, favorece muitas espécies. Enquanto nas regiões do Polo Norte e do Polo Sul, temos poucas espécies que sobrevivem nessa região. Então, essa é o caso da América do Sul, E serve para outros continentes também. Continuando aqui, verificamos nesse gráfico que existem mais de 1,5 milhão de espécies catalogadas, entre borboletas, protozoários, vírus, Temos várias espécies que existem muitos em diversos ambientes, E outras que o homem nem conhece ainda, que ele ainda está estudando e catalogando com o tempo, Agora, pessoal, verificamos aqui o que é um hotspot. Não sei se vocês já ouviram falar deste tema. Então, hotspot é uma região de alta biodiversidade ameaçada no mais alto grau. Então, ela é ameaçada por inúmeros fatores, sendo, portanto, uma área prioritária para a conservação. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, Aqui temos a Mata Atlântica, uma parte da Floresta Amazônica, várias regiões do mundo onde tem vários tipos de biomas que são muito ameaçados porque tem uma grande riqueza de espécies animais, vegetais, e por isso é considerado um hotspot, Uma área que merece mais atenção pelo homem e pela sociedade.
Vamos continuando aqui, pessoal, e vamos analisar agora as principais causas para a perda da biodiversidade, que são inúmeras, né? Mas eu listei algumas aqui onde tem maior tendência em algumas regiões. Então, primeiramente, pessoal, o crescimento urbano desordenado. O aumento e a expansão das cidades ameaça diretamente os diversos biomas no mundo, né? Um exemplo é a Mata Atlântica, onde São Paulo, Rio de Janeiro cresceram muito essas regiões, né? E impactaram diretamente esse bioma da Mata Atlântica. Outro, né, fator é o uso e ocupação do solo inadequado. O homem utiliza muito, né, para agricultura, irrigação, mineração, né, e acaba poluindo muito esses biomas tão importantes. Outro fator é a introdução de espécies exóticas, né? O contrabando de espécies que são levadas para outros lugares, que nem sempre é adequado, né, acaba alterando aquele meio. E outro fator são os impactos ambientais antrópicos, né? Os diversos impactos que o homem acaba alterando o solo, o ar, a água, e os impactos naturais também, né? Com as mudanças climáticas e outros fatores que contribuem para isso. E o comércio ilegal de espécies, né? Para obtenção de lucro, e isso acaba contribuindo também para a diminuição da biodiversidade. Então, estão aqui alguns exemplos, pessoal. Continuando, eu falo agora sobre os diversos motivos para protegermos a biodiversidade, né? Mas por que eu tenho que proteger ela? Qual benefício ela me traz, né? Eu listei alguns aqui importantes para vocês, né? Visualizarem melhor. Então, o que a gente pode considerar aqui? Opa, só um minutinho que eu errei aqui. Isso. Então, a gente pode analisar aqui, pessoal, os benefícios ecológicos, certo? O equilíbrio no ecossistema como um todo, né? Isso é importante. Ciclagem de nitrogênio, oxigênio, até para o próprio ciclo das rochas, né? Como eu já falei em aula anterior. Então, isso aí contribui para o ciclo da natureza, o equilíbrio como um todo. O benefício econômico, muitas espécies, plantas, traz um benefício para nossa saúde, né? Remédios, plantas medicinais, isso é importante. Benefícios paisagísticos e estéticos, então contribui para uma paisagem mais bonita. Nosso próprio campus lá do Instituto, lá em Muzambinho, é um dos mais bonitos por causa das muitas espécies que existem lá, né? Um exemplo que contribui para uma área mais arborizada e visualmente mais bonita, né? Outro importante fator é o benefício à ciência, né? Para desenvolvimento de medicamentos, e a religião também, né? Que algumas religiões se apegam, né, e valorizam muito mais alguns tipos de espécies, né? Tanto animais como as próprias árvores também, né? Que são consideradas sagradas. Então, existem vários fatores e motivos para a gente proteger a biodiversidade, como eu falei aqui, tá, pessoal? Continuando aqui, podemos verificar no próximo slide a redução das florestas no mundo, que estão cada vez sendo mais impactadas, né? Então, temos aqui na Amazônia, perda de muitas espécies, né? Na Europa, na África, na Oceania, na América do Norte, ou seja, todos os continentes estão perdendo gradativamente suas espécies, né? Cada um por um motivo diferente, mas o homem precisa melhor conservar, considerando esse aspecto aqui, né? Agora, gente, verificamos as consequências do desmatamento, né? O que ele tem causado ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, no meio ambiente. Então, primeiramente, nós verificamos o que, né? Reduz a fertilidade do solo. Ele não fica tão favorável assim para a gente poder plantar, e depois que acontece o desmatamento, né, com certeza vamos ter mais dificuldade de encontrar alguns elementos tão importantes para as plantações. Também extinção prematura de muitas espécies, né, que não se adequam mais a um ambiente como era antes, né, do desmatamento. Isso acaba acontecendo. Também perda
de habitat de espécies migratórias, como pássaros e borboletas, e outras espécies nativas que não se adaptam mais àquele ambiente depois do desmatamento. Mudanças climáticas, né, que acontecem por causa da perda de muitas árvores, né? Então isso contribui até para o aquecimento global. E liberação do gás CO2, dióxido de carbono, pela queima e decomposição das árvores. Então isso altera e desregula completamente tanto o clima local como o clima global, quanto maior é o avanço do desmatamento. Certo, pessoal? Então, continuando aqui, verificamos algo chamado rios voadores. Então, a Amazônia ela é fundamental para gerar água, umidade, chuva para diversas regiões, inclusive a nossa. Então verificamos aqui nessa imagem, né, bem ilustrativa, que pela evaporação, né, e transpiração das plantas, essa umidade levada pelo vento, né, o vapor d'água juntamente com as nuvens, ele barra aqui na Cordilheira dos Andes e vem diretamente para a nossa região, né, tão importante. Então, com o aumento do desmatamento, isso acaba deixando de acontecer e acaba acontecendo mudanças no clima em diversas regiões, né? Alguns lugares mais secos, outras enchentes. Então, é muito importante preservar a Amazônia, que de certa forma ela é importante para o nosso clima como um todo. Aqui verificamos algo chamado corredores ecológicos. Não sei se vocês conhecem, mas estes corredores são ligações de vegetação, né, que ligam fragmentos que foram isolados, separados, né, por causa do desmatamento e construções do homem, e aí para que possa ter a ligação entre espécies, entre sementes, para que continue, né, aquela biodiversidade, é importante que tenha estes corredores ecológicos. Até coloquei uma notícia aqui, né? Construção do corredor ecológico pode salvar fauna após a redução do Parque Samaúma em Manaus. Então, existem aqui no Brasil, né, estes projetos. Lá na Europa, nos Estados Unidos também existem estes corredores que é muito comum para poder preservar alguns fragmentos de perda da biodiversidade, né, em alguns biomas. Agora verificamos, pessoal, alguns instrumentos, né, de proteção e gestão ambiental que os órgãos públicos criaram, né, algumas leis para ajudar também a contribuir para proteger, né, preservar os biomas. Então, primeiramente, pessoal, existe a criação de unidades de conservação. Diversos lugares do Brasil têm essas unidades, né, onde nós podemos utilizar algumas espécies, ao mesmo tempo devemos preservar também. Também existe algo chamado zoneamento ambiental ou zoneamento ecológico econômico, ZEE, onde a gente delimita, separa em algumas zonas, né, que vai ter algum objetivo específico, ou de conservar, ou de turismo, vai ter algum tipo de atividade naquela região, né? Então a gente separa em zonas para ter um objetivo estabelecido, que é mais fácil a gente saber o que fazer naquela área. E também existe o número 3 aqui, né? Avaliação de impactos ambientais. Quando a gente avalia uma determinada área para ver o que aconteceu e proteger no futuro, né? O antes e o depois. Já vou mostrar um exemplo para vocês. E também existe, pessoal, aqui a fiscalização de órgãos públicos estaduais, né? O IEF, Instituto Estadual de Florestas, IGAM, Instituto de Gestão de Águas Mineiras, SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente aqui de Minas, né? Existem vários órgãos ambientais que atuam, né, em maior ou menor grau, dependendo da região, para poder cuidar da nossa biodiversidade, certo? Então, continuando aqui, vamos verificar aqui, né, alguns impactos das unidades de conservação. Então, existem várias espécies em todos os estados do Brasil que são muito ameaçadas, algumas com maior grau, né, outras com menos, dependendo da região e do tipo de atividade que existe, né? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês verificarem.
E não somente no Brasil, mas em todo o mundo, né, existe esta perda das espécies. Aqui, como eu falei, né, existe um exemplo de área de avaliação de impactos ambientais. Então, eu visitei essa área aqui, né, uns 8 anos atrás, que fica lá em Angra dos Reis, e o que podemos perceber aqui? Que é uma área que já foi alterada, né? Porque há muito tempo atrás, há uns 9 anos, existia um hotel aqui que não deveria existir, né? Porque é uma área de preservação ambiental. E o que aconteceu? Com o mau uso do solo, e após um tempo, né, com muitas enchentes e chuvas, o hotel não resistiu, acabou indo tudo, né, levado pela erosão, e muitas pessoas acabaram morrendo, né, neste acidente. E aí uma equipe de profissionais, né, lá de uma faculdade que eu fazia parte, entre engenheiros ambientais, biólogos, geólogos, geógrafos, fomos analisar, né, o tipo de solo, vegetação, o porquê que não deveria ter alguns tipos de construções nessa área, né. Verificamos aqui que tem um hotel logo aqui nessa área plana, né, que já é uma área mais regularizada, onde poderia sim construir, que não tem nenhum tipo de problema, né. Mas em áreas de topo, né, mais declinadas, né, com certeza não poderia. E aí gerou tanto este problema ambiental como social nesta área. Por isso que é importante a gente fazer uma avaliação como um todo do impacto ambiental causado. Agora, pessoal, verificamos uma pergunta para refletirmos, né? O que nós, seres humanos, né, podemos fazer para evitar a atual taxa de extinção de animais vegetais, né, que é de pelo menos 10.000 vezes maior que antes da chegada do homem à Terra, e garantir o desenvolvimento sustentável, né? Será que existe alguma coisa que nós podemos fazer para diminuir essa perda que acontece? Então eu coloquei alguns exemplos, né, que a gente pode fazer para amenizar isso. Primeiro, não comprar peças de marfim, pelos, madeiras, espécies ameaçadas, né? Tudo que a gente desconfiar que é ilegal, né? Vamos fazer a nossa parte, né? Ter essa consciência ambiental, que é tão importante, né? Segundo, preservar a diversidade genética como uma fonte de plantas e animais domésticos necessários como fonte de alimento para os humanos, evitar a pesca predatória, por exemplo, que acontece muito, né? E as pessoas não têm consciência de que aquela espécie depende daquele habitat e ela é retirada, então vai alterando gradativamente a perda da biodiversidade. Então, será necessário pelo menos 5 milhões de anos para reconstruir a biodiversidade que provavelmente destruiremos no decorrer deste século. Ou seja, não vai ser como era antes, né? Não tem como. Mas a gente, se cada um fazer a sua parte, né, com certeza a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, cada bioma que existe aqui no país, né, aqui no Brasil, pode melhorar e recuperar gradativamente aquilo que era antes, né? Então eu espero que vocês tenham entendido esta aula, né, que tenham aprendido um pouco da importância da biodiversidade em cada bioma que existe. Aqui eu coloquei o livro, né, do qual eu me baseei esta aula, e até a próxima, pessoal.